pela lei, essa reforma sendo aprovada, ela teoricamente ela começa a vigorar em 1º de janeiro. Não, só 26. Ah, só 26. Então vamos chegar nos contras. E aí, Ainda os prós. Aí só pra você emendar. Aí, quando for aprovado e vigorar, corta o barbante do zagueiro imediato? Não. Ou não? É São 10 anos, se não me engano. É gradualmente. Na verdade, a gente vai emagrecer o zagueiro. A gente vai parar de alimentar o zagueiro, ele vai diminuindo de peso aos pouquinhos, eventualmente ele fica tão pequeno que ele cai do elástico. É mais ou menos isso. Mas, por exemplo, eu acho que é algo positivo que talvez nem devesse entrar lá, a questão do IPVA para aeronaves e embarcações, né? Então, os iates e tal, que novamente não gera nada de arrecadação, mas é justiça tributária, né? Acho que tem que tributar. Tinha uma outra questão que também estava lá, que agora... a questão da base fiscal de arrecadação do IPTU. E aí é legal ver assim, um monte de gente progressista super preocupada. Nossa, mas vai subir muito o meu IPTU. Falando, não, a sua mansão nos Jardins não vai ser... Ela, mas não tem a mansão no Jardim. Eu falei, exatamente. Não acho que, que você vai ser... Eu queria que você chegasse a essa conclusão. Não, mas aí o plano diretor, porque dá poder ao prefeito, né? Isso, é que facilita para o prefeito atualizar a base tributária, que é uma dor de cabeça tremenda antes para os prefeitos. Porque parece que o processo era super problemático e parece que tem um regramento razoável. Vai ter excessos, isso ocorre, mas eu acho que na média, no geral, assim, vai ser positivo. Muitas coisas a gente vai aprender. Tá? Uma reforma, ela nunca é garantida. O espaço de incerteza é muito grande. E aí a gente chega, então, nas outras questões. A alíquota. Então, existe uma incerteza grande sobre qual é a alíquota. E aí, novamente... Pessoa que faz reforma de planilha, não, eu tenho que saber agora. Mas você não constitucionaliza a alíquota. Imagina você colocar na Constituição, a alíquota é tal. Lascou, E aí você faz, e eu chamo a atenção dos liberais disso, porque se você quiser constitucionalizar, corre o risco de o crescimento econômico ser tal, de a carga tributária subir. E a proposta que eu acho positiva da reforma tributária nessa fase é não elevar a carga tributária. É manter, é ser neutra. Então, você vai mudar a composição dos tributos para destravar a atividade e conforme a carga tributária vai sendo substituída, você vai calibrando a alíquota para não ampliar a carga tributária. Tá? Então, por isso tem um elemento de incerteza. Pode ser que seja 28, a depender do número de exceções. Né? Então, vamos imaginar, você tem que cheirar um bolo de arrecadação para manter a carga tributária. Se uma parte dos produtos está recebendo uma arrecadação uma alíquota inferior, né, como você tem essas exceções, então o restante vai ter que compensar isso para gerar o mesmo volume de recursos para manter a carga. Então você tem que subir a alíquota nos produtos que não estão nas exceções. Então quanto maior essa dimensão das exceções, maior tem que ser a alíquota incidente sobre os tributos que não estão nas exceções. Então por isso tem uma incerteza. Pode ser que seja 28, pode ser que seja 24, pode ser que seja 19. A depender do que o conflito no Congresso vai determinar como o alcance dessas exceções. Eu acho muito difícil eliminar essas exceções. Eu acho que as frentes de apoio das exceções são muito fortes e dificilmente vai se conseguir superar. Então, não é a reforma dos sonhos, né? Deixa a reforma dos sonhos para os sonhos. Essa é a reforma que a nossa sociedade vai conseguir produzir. É isso aqui. É o que a gente tem, a nossa elite, com os grupos políticos que estão aí. E a gente vai avançando. O que eu acho é que o avanço é substancial. O prazo, para finalizar. Ela começa em 2026 e ela se conclui em 2033 para os consumidores e ela se conclui, se eu não me engano, em 2076 para estados e municípios. São 50 anos de ajuste. E aqui qual que é a dificuldade? Se você não coloca um período de transição muito longo, você tem uma desigualdade muito grande nos termos dos ajustes de cada município, de cada estado. Então a ideia é você fazer aquela coisa assim, você pode perder 10 quilos até o fim do mês ou você pode perder 10 quilos em 5 anos. Se você tiver que perder 10 quilos até o fim do mês, o trauma que você vai ter que impor à sua rotina é muito grande. Então, o que você faz? Você espaça, tudo bem, você tem 5 anos, então você pode ir fazendo, né, ajustes na sua dieta gradualmente e tal, até você chegar ali naquela meta. Porque se você não fizer isso, a reforma não sai do lugar. Tá? Ela não aprova. Porque aí os estados e municípios falam, tudo bem, você está substituindo um imposto que eu arrecado, que eu comando, por um imposto que é arrecadado federalmente, e quando ele é arrecadado no nível subnacional, que é estados e municípios, eu tenho que lidar com o governo estadual. Então, o município que arrecadava
ISS, que é Imposto sobre Serviços, ele agora vai ter que compartilhar o imposto com o governo estadual, porque vai ser o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser arrecadado na esfera estadual. Então, ele não tem mais aquela autonomia, ele vai ter que calibrar IPTU, vai ter que calibrar outros impostos, mas ele perdeu o ISS, que é uma fatia importante da arrecadação de municípios. Então, essa transição, para que ela seja suave, né, ela precisa ser longa. Por quê? Outro aspecto da reforma é criar esse conselho federativo de tributos. Então, como você vai arrecadar coletivamente, e aqui volta aquela discussão do individual e do coletivo. Eu acho um avanço nesse sentido, que está coletivizando uma parte da discussão em duas dimensões, a coletividade federal e a coletividade estadual e municipal. Então, o município ele vai ter representantes nesse conselho para decidir como que os tributos são distribuídos. Tá? E aí tem um elemento de política no meio, que vai ter que ser trabalhado ao longo do tempo. É uma Constituição que eu acho sofisticada do ponto de vista administrativo, não acho trivial, e a gente vai aprender ao longo do caminho. Então tem gente que é radicalmente contra, não tem como, isso aí vai dar errado. E tem os estados que fazem política industrial e não são Coreia do Sul, como é o caso de Goiás. O que Goiás já deu de incentivo fiscal já era para ser uma Coreia do Sul, no meio do Brasil. Isso que é foda, né? Guerra Mas fiscal. não é. Guerra fiscal. Porque a guerra fiscal ela pode dar certo se tiver contrapartida. Então você fala assim, eu vou te trazer aqui, você tem que investir, tem que exportar e tem que dar emprego de qualidade. Mas não é assim que acontece. Acaba o incentivo e vai para outro estado. Não Um exemplo... vira apenas absorção de margem, né? Aumenta a margem das empresas por meio de isenção E ainda tributária. detona alguma outra indústria que não teve o subsídio e não quer... Porque volta ao problema que eu falei. A margem poderia gerar investimento em inovação. Mas o problema do investimento em inovação é que ele é incerto. Então você tem que ficar pagando cientista por 30 anos e pode ser que eles não gerem nada de novo. Mas e a Porsche do VP lá? Pô, tá esquecendo disso, cara? Pô, muito importante.